proteja o meio ambiente. Reuse, reduze, recicle. Olá pessoal, nesse nosso encontro nós vamos trabalhar com o tema do nosso cotidiano. E nesse cotidiano nós temos os nossos resíduos, o lixo dispensado pelas atividades antropogênicas já desenvolvidas pelo homem. Pense em você que tudo isso está relacionado com os conceitos da nossa química. Então você tem uma noção da abrangência da nossa aula. Resíduos, química e a palavra-chave da nossa aula: reciclagem. É aí que nós vamos fundamentar os nossos conceitos a partir de agora. Qual a importância da reciclagem? Você veja, na reciclagem nós temos o papel de diminuir os custos nas operações de produção das nossas matérias e produtos. Também, muito importante, diminuir e atenuar o gasto com as nossas reservas naturais. Importante também você perceber qual é a abrangência disto. Numa sociedade moderna como a nossa, você tem uma abrangência na linha de produção. Uma determinada indústria está produzindo determinado produto e você tem que minimizar as quantidades de matéria-prima. Isso já é um item da nossa reciclagem. Na comercialização, pense na embalagem ou nas embalagens, que são várias. Essa comercialização com a embalagem mais adequada. E no final da linha, com o consumo. Você é um consumidor consciente, você faz esse consumo separando a embalagem correta do plástico, do vidro, do metal. Então são esses os nossos temas. Importante também nós destacarmos nesse ponto inicial que o compromisso que nós cidadãos temos com a reciclagem. Esse compromisso não é só com você agora, nesse momento, mas com as gerações futuras, melhorando a qualidade de vida nesse momento e pensando no próximo dia, no dia de amanhã. E isto sustenta a nossa ideia de, já falei a palavra, sustentabilidade. Vamos usar os nossos recursos nos dias de hoje, mas com racionalidade, para que possamos preservar quantidades necessárias e suficientes para gerações futuras. Entenda você também que no nosso mundo globalizado, nós temos uma interação muito grande com aberturas das fronteiras, sejam comerciais, sociais, culturais. Então, ambientes que até então não recebiam grande quantidade de produtos, sejam eles industrializados ou não, hoje têm essa chance. Indivíduos que fazem uso hoje de materiais que atravessam fronteiras, que são comercializados com mais facilidade. E a partir dessa ideia, é interessante que você tenha comigo a diferenciação entre reciclar e reuso. Reciclagem, pense bem, é a atividade onde você vai, a partir de um determinado produto, atuar com fenômenos químicos, físicos, ações produtivas e mudar, muitas vezes, até a estrutura desse produto para fabricar novos produtos com a mesma finalidade ou outra finalidade. É o caso da reciclagem do papel, do papelão, do vidro, dos plásticos, dos metais. Você pode reciclar o papel numa atitude muito simples, separando o papel branco, separando o papel colorido, separando o papelão e enviando para uma indústria que faz a separação desses diversos papéis que eu citei e a produção de caixas de papelão, uma nova folha de papel que vai ser reutilizada ou um papel que é utilizado na sua impressora. E o reuso? O reuso não passa por uma atividade onde você entra num ciclo produtivo. Você simplesmente pega aquele pote de vidro que você tirou de uma prateleira de um supermercado, que tinha a maionese. Usou todo o conteúdo.
faz a limpeza, lava e coloca uma conserva. Isto é um reuso. Muito simples. Você já deve ter feito isso na sua casa. Também interessante, vamos passar para um reuso mais técnico, reuso da água. Atividades industriais, grandes empresas que têm nos seus processos produtivos o uso da água para refrigerar determinado processo. Uma vez que a água foi usada para refrigeração do processo, você pode abaixar a sua temperatura, colocar num tanque de acúmulo e a partir daí usar em lavagem de pátios, lavagem dos veículos da frota dessa própria indústria, nos sanitários. Isto é um reuso. Muito bem. Também temos que salientar nesse caso que a sustentabilidade tem como um dos pilares a reciclagem. Veja bem, se você efetuar a sustentabilidade pela reciclagem, você vai desenvolver novas tecnologias. Vejamos, reciclagem, quando você tem no rio poluído e vai passar essa água poluída do rio, contaminada, por uma estação de tratamento de águas. Uma vez você tirando toda a contaminação dela, por processos e tecnologias que estão à nossa disposição, se fez uma reciclagem da água, desenvolvendo uma tecnologia. Reciclagem da energia. Estamos usando agora em grande quantidade os combustíveis derivados do petróleo, combustíveis fósseis. Num futuro, muito mais intensamente do que hoje, vamos usar energias renováveis. Energias como eólica, energia como solar. Isso é uma reciclagem da energia. Por exemplo, no engarrafamento, você tem lá uma reciclagem. Se você tirar todos aqueles indivíduos que normalmente ocupam os nossos veículos, na quantidade média de 1, 2 indivíduos por veículo, em média, e colocar num transporte alternativo, como um bom metrô, ou um transporte alternativo como, se houver a opção, que maravilha, uma ciclovia. Então, dentro desses aspectos, a reciclagem tem uma série de vantagens. Primeira vantagem, que você deve ter observado comigo, nessa primeira locução que nós estamos fazendo com você, que é a preservação dos mananciais. Você vai ter uma diminuição da quantidade de lixo. Vamos falar a palavra certa? Os resíduos, plástico, papelão, isopor, metal. E esses resíduos, que não vão ser dispensados à beira de mananciais, de nascentes, de rios e de lagos, vão preservar o bem maior que é a água. Não esqueça que a reciclagem vai diminuir de uma forma satisfatória, desde que seja feita de uma forma eficiente, com tecnologias e com uma gestão, um gerenciamento adequado, vai diminuir a quantidade de resíduos que você vai levar a um aterro, dando a esse aterro um tempo de vida maior. Pense nisso. Também temos, através da indústria da reciclagem, imagine você a geração de empregos, que pode ir desde o, desculpe a palavra simples, mas é uma atividade simples, muito digna, de um catador, que está desenvolvendo a sua cidadania, catando, selecionando, separando os diversos resíduos. Até as atividades mais técnicas, engenheiros de produção, engenheiros químicos, técnicos químicos, geólogos, administradores, que vão estar dentro dos centros de triagem de resíduos, onde lá, através de tecnologias, equipamentos, nós vamos ter o desenvolvimento dessa operação da reciclagem que nós vamos conhecer em detalhes hoje. Também é interessante observar uma das reciclagens mais antigas que nós temos, que é o ferro velho. Quem não tem na sua cidade, na sua comunidade, próximo da sua casa, aquela área onde normalmente metais que são originados em grande quantidade, não só, mas dos veículos, são separados, prensados e levados novamente para a indústria siderúrgica. Em todos esses processos, nos processos produtivos,
para citar um, processo de fabrico do papel. Você imagine a quantidade e o volume, vamos falar em volume, já que é um líquido, de água que é dispensado nesse processo produtivo. Você acredita que a água na Terra é abundante, inesgotável? Reciclagem da água. Por isso vamos observar aqui na tela um gráfico que mostra a relação entre a disponibilidade, melhor dizendo, entre a água doce e a água salgada. Observe nesse gráfico de pizza que você tem uma percentagem de 97,50% de água salgada. Então aí você tem sais como cloretos, carbonatos, nitratos, sulfatos. E uma percentagem muito pequena, veja a fatiazinha pequena da pizza, de 2,50% de água doce. Podemos observar na próxima tela a relação que nós temos para a disponibilidade dessa água doce. Veja, na atmosfera, principalmente na forma de vapor, você tem 0,04%. Então, na forma de vapor, difícil de retirar, inviável. Rios e lagos, que é a situação que melhor se apresenta para nós, incluindo também os mananciais, tá? 0,24, que é daí a quantidade que é retirada para o nosso consumo, exatamente desta parcela. As águas subterrâneas, uma quantidade 20,86%, considerável. Só que para retirar essas águas subterrâneas, a viabilidade já é bem menor. E finalmente a água de geleiras, onde nós não temos, pelo menos por enquanto, uma viabilidade nenhuma para retirar esse 79,16%. Então nós estamos concentrados no 0,24%. Na próxima tela, observamos a distribuição da água doce no território brasileiro. E é interessante observar que você tem na região norte uma concentração maior, com 68,5%, onde nós temos uma concentração menor de população. Então a demanda é pequena e a quantidade de água disponível é grande. Entendeu o X da questão, né? Em contrapartida, se você não entendeu, vai entender agora, observe, na região sul, por exemplo, na região sudeste também é bastante representativo, na região sul, que eu me referi, você tem 6,5% de água disponível. Na região sudeste, você tem 6%, que são as duas regiões que têm a maior concentração populacional. Então, você tem um consumo maior na região sul e sudeste e uma quantidade menor. Então, para a distribuição da água, isto é uma problemática. Você tem custos elevados. Trazer da região norte para a região sul e sudeste. Na próxima tela, nós temos a distribuição do consumo de água doce, água disponível nas várias atividades humanas. Não sei se você tinha esse conhecimento, mas a atividade humana que tem o consumo mais elevado é justamente a agricultura, principalmente através da irrigação do solo e a irrigação também dos plantios. Depois nós temos na indústria uma percentagem de 21% e no uso doméstico de 10%. Então aí advém uma preocupação. Você na sua casa, ao lavar a louça, fecha a torneira, lava primeiro toda aquela quantidade de louça para depois enxaguar. Você, ao usar água para a higiene individual, no banho, você, ao escovar os dentes, essa quantidade correspondente ao nosso uso doméstico, que é apenas 10%, nós fizemos a nossa parte, usando de forma racional, já é uma grande contribuição. Vamos dar uma olhada numa reportagem sobre um assunto onde você faz o tratamento de esgoto sem usar água. Veja que interessante. Ela pesquisou alternativas para o modelo convencional de tratamento de esgoto. Procurou os exemplos mais interessantes pelo mundo, até chegar ao sanitário seco. Como
conceito de sanitário seco? Na realidade, o sanitário seco ele é uma alternativa ao que a gente conhece, tratamento convencional do esgoto, né? Ele não utiliza água, ou, consequentemente, ele não gera efluente, então não contamina os nossos mananciais. E, o mais importante, os dejetos humanos são tratados de maneira que eles possam ser recuperados no meio ambiente. Ou seja, você tem condições de utilizar tanto a urina quanto dejetos sólidos de maneira a restituir os nutrientes para o solo. É confiável? É confiável. Mesmo sendo alternativa, já tem estudos que comprovam. Logicamente, você tem que adequar ao tempo e à temperatura. Havendo conjugação desses dois elementos, você consegue eliminar todos os patógenos que existem nos dejetos. Bom, daquilo que você pesquisou por aí e constituiu o teu trabalho, a tua dissertação do curso de pós-graduação em Engenharia Civil, o que mais te chamou a atenção pelo mundo? Tenho dois exemplos principais, né? Da Universidade de British Columbia, em Vancouver, no Canadá, em que eles têm até o selo de uma construção verde. Eles transformaram todo o sistema de saneamento com sanitário seco, no modelo Clivus-Multrum, que foi patenteado nos anos 70 pelos Rockefeller, e esse sistema, ele gera esse composto, e esse composto é utilizado nos jardins da faculdade. Outro exemplo é o da China, tá? Na realidade, Mongólia. É um conjunto de apartamentos, eles têm 5 andares, porque na realidade, na sustentabilidade da construção, o ideal é até o 5º andar. Então eles conseguem trabalhar com esses conceitos, porque é uma região que é pobre de nutrientes no solo e eles precisam plantar. Então todo o sistema foi montado de jeito que o dejeto sólido seja utilizado como composto para a plantação e a urina também funcione como um item que é fundamental, que é de fertilizar o solo, que é um solo seco, um solo pobre. Ou seja, seria um composto à base de ureia, que é usado como fertilizante. Isso, é usado como fertilizante. E funciona? Funciona. Você observou realmente? Eu disse que era muito interessante um tratamento de esgoto sem o uso de água, tratamento seco. Veja que esta alternativa traz ainda a facilidade de usar o produto final em fertilizantes. Você observou ali, junto ao plantio, ele adubando o solo, a menção que a professora fez em relação ao jardim da universidade, em relação à Mongólia e a ureia que nós encontramos na urina. Então, todos esses aspectos nos levam a considerar de uma forma bem firme, intensa, o uso racional da água. É interessante também lembrar que temos o ciclo da água. E nesse ciclo natural da água, você tem 2 fenômenos fundamentais. O fenômeno da perda, entre aspas, que é essa perda? Saindo de um rio, de um lago, de um manancial, de um oceano, ocorre a evaporação. Passagem do estado líquido para o estado de vapor. E o acúmulo dessa água, essas moléculas de água, formando as nuvens, na forma de vapor. O acúmulo dessas moléculas de água nos dão a precipitação pluviométrica, a nossa maravilhosa chuva. E o retorno da água para o solo, para a vegetação, para os mananciais, para os rios, para os lagos e para o oceano. É bem verdade que na utilização desta água, através desse ciclo maravilhoso, o homem, pelas suas atividades, vai contaminar. Essa contaminação é uma contaminação natural, através dos esgotos, ou uma contaminação através de um processo produtivo, uma fábrica de papel, uma fábrica de produtos alimentícios, ou uma contaminação ao simplesmente lavar a louça com água e sabão, detergente. E como nós vamos eliminar esses níveis de contaminação? Então, temos que passar agora para o tratamento da água. Como é feito o tratamento da água? No tratamento da água, você tem uma primeira etapa que, evidentemente, é a captação. Uma vez feita a captação, você leva o líquido da água com as suas impurezas, com as suas contaminações,
né, entre aspas, impurezas, para um primeiro tanque, onde ocorre o fenômeno da floculação. Que vem a ser a floculação? A aglutinação de partículas, para que elas tenham uma massa maior, através de um agente químico, que é o sulfato de alumínio. Esse agente químico e o processo da floculação propriamente dito, faz parte dos processos de separação de misturas dentro da disciplina química, nós vamos observar numa equação na nossa tela. Muito bem, nessa equação que nós temos na tela, ela demonstra o processo da floculação e imediatamente após a floculação, lembra, né? Aglutinação de partículas, ocorre a decantação. Vejamos, nós chamamos essa reação de hidrólise. Veja a presença do sulfato de alumínio, com 6 moléculas de água, observe a estequiometria, que é a relação entre os coeficientes no balanceamento da reação. Formação do hidróxido de alumínio, lembrança importante, hein, pessoal? Hidróxido de alumínio é uma base de baixíssima solubilidade. E aqui está o critério pelo qual a reação ocorre. Setinha para baixo, indicativo de precipitado. Esse precipitado carreia as impurezas, principalmente o barro, a barrilha, para o fundo do tanque, nesse processo de floculação e, em seguida, sedimentação. Agora, é interessante notar também que nesta reação de hidrólise, você tem a presença do íon H+, o hidrogênio iônico. Esse íon H+, dá uma característica ácida ao meio. Então, você necessita, obrigatoriamente, de uma base. E esta base é sugerida pelo cal virgem. Na verdade, ele é um óxido básico. Essa cal virgem, em presença da água, vai elevar o pH e diminuir a acidez no meio. Consequentemente, nós temos uma ação entre ácido e base, regulando o pH da reação de hidrólise. Já que nós temos no final do processo uma água que tem que ser o mais próximo possível da neutralidade. Nessa tabela que vocês estão observando agora, nós temos várias substâncias, água de bateria dos veículos, onde o registro do pH indica a acidez ou basicidade. Podemos sempre ter em mente que os valores de pH têm os parâmetros entre 0 para meio ácido absoluto e 14 para meio básico ou alcalino absoluto. Então vejamos alguns exemplos aqui. Veja o nosso suco gástrico, que é constituído basicamente de uma solução aquosa de ácido clorídrico. Observe que o pH está entre 1 e 3. Então, uma solução de alta severidade. Observe, por exemplo, o pH do vinagre, solução de ácido acético, que você coloca lá para temperar a salada, um nível de acidez bem menor do que o nosso suco gástrico. Os valores numéricos registram isso. Então, se aproximando de 7, você tem a neutralidade. Se afastando de 7 em direção ao 1, ou se aproximando do valor 1, você tem aumento da acidez. Vamos ver uma próxima? Veja, água mineral com gás. Você tem uma acidez entre 3,4 e 3,6. Compare com a acidez do suco gástrico, muito próxima, né? Observe aqui a acidez das cervejas, entre 4 e 5, já é menor do que a água gasificada e do que o suco gástrico. Observe a chuva em região poluída, entre 2,5 e 5. Olha o alto caráter ácido. E a chuva em região não poluída, 5,6. No próximo, podemos observar também que temos valores relativos a algumas soluções caseiras, como o chá, 5,6, levemente ácido. Observe com atenção agora que nós vamos mudar os valores do pH, passando pelo parâmetro 7. Observe a lágrima, 7,4, levemente alcalina. Nós temos sais dissolvidos na nossa lágrima. Nós temos o bicarbonato de sódio, usado no combate, por exemplo, a afta, com valores de pH de 8,5. São valores básicos, alcalinos. E o sabonete comum, a água de sabonete, a água a partir do sabão caseiro também, que está entre 9 e 10, com uma característica levemente básica. A partir daí, nós temos então algumas soluções caseiras também, para completar os nossos exemplos. Leite de magnésia, que
que é o conhecido como magnésio de Phillips, levemente básica, e uma solução severamente básica, que é a soda cáustica, que tem o hidróxido de sódio dissolvido em água, com os valores de 13,5. Nessas condições, pessoal, podemos então observar que o segredo de tudo isso está na reação de autoionização da água, que é a equação que você tem disposta agora na nossa informação na tela. Temos 2 mols da água, esses 2 mols da água sofrem uma autoionização, a água tem os íons H+, e OH-, formando o cátion hidrônio, H3O, ou íon hidroxônio, veja a carga positiva, e o ânion hidroxila. É interessante observar que são setas de 2 pontas, isto é um equilíbrio químico. Então você tem, no mesmo ambiente, na água pura, você tem moléculas de água e tem íons derivados da ionização da água. E confirmo o H3O, o cátion hidrônio e o ânion hidroxila. Podemos representar essa mesma equação de uma forma mais simplificada. Veja como clareou para você. Tiramos água do primeiro membro e tiramos água do segundo membro. Formando, então, a partir de uma molécula de água, o cátion H+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio da tela anterior. E o grupamento OH-, que é a hidroxila da tela anterior. Da mesma forma, temos um equilíbrio. Temos as moléculas à esquerda e os íons à direita. Veja, agora paramos para pensar e lembramos de uma grande descoberta. Um mestre cervejeiro austríaco chamado Sorosen, numa das suas descobertas, percebeu que o produto da concentração dos íons que formam a água, concentração do íon H+, que multiplica a concentração do íon H-, na temperatura de 25 graus Celsius, que é a temperatura média ambiente no nosso planeta, você tem um valor equivalente a 10 elevado a menos 14. Você prestou atenção no 10 elevado a menos 14? Ou seja, o quão pequeno é esse valor? Então isso reflete o fato de que a água é uma substância que produz poucos íons. Há uma predominância de moléculas. Só que mesmo aproveitando esse valor pequeno e olhando para os íons H+, e OH-, esse brilhante cientista pensou numa escala de acidez e basicidade. Chegou até a patentear, ganhou um prêmio Nobel por essa descoberta. E o que é que ele patenteou? Qual foi a sua grande descoberta? Observe aqui na tela. Se a relação estequiométrica na água é de 1 H+ para 1 OH-, a concentração desses 2 íons é igual. Se o produto iônico da água, que se observou na tela anterior, é 10 elevado a menos 14, então a concentração de H+ e OH- é igual a 10 a menos 7. Percebeu? Uma divisão de uma forma igual. 10 a menos 7 para o H+, 10 a menos 7 para o OH-. Muito bem. Só que para colocar isso numa escala de acidez e basicidade, para ser usado no hemograma, no exame de sangue, no exame de urina, para determinar a acidez ou basicidade, ou na água do rio, ou lá no aquário onde você tem os seus peixinhos, determinar se é meio ácido ou básico, nós temos um inconveniente, esse expoente é negativo. Então o que ele pensou? Vamos colocar uma função matemática que seja especialista em trabalhar com exponenciais. Qual é ela? Logaritmo. Logaritmo é LOG na base 10. Então ele pensou, vamos colocar um sinal negativo para trabalhar com o negativo do expoente e propôs a seguinte relação. pH. Quem é o pH? Leia comigo. Potencial hidrogênio iônico. pH. É igual a menos logaritmo da concentração de H+. De uma forma, exatamente o antônimo, tecnicamente falando. POH é menos logaritmo da concentração de OH-. E se você observar, quando você aplica o logaritmo com as suas propriedades, se o pH é menos logaritmo de H+, passa o expoente para frente, com o sinal negativo, menos com menos no produto dá mais, o pH dá 7. Ah, que legal! Então a concentração indicada pelo expoente
é o valor numérico do pH, que estará entre os valores 0 e 14, com o valor neutro exatamente no 7. Observe, então, que você tem uma relação final. A soma do pH, que é o potencial hidrogênio iônico, com o pOH, potencial hidroxílio iônico, dá o valor máximo da tabela, que é 14. Muito bem, passamos adiante. Se esta água pura, destilada, deionizada, estiver absolutamente pura, você tem uma concentração de H+ e OH- igual a 10 a menos 7. Agora, se você acrescentar a essa água, que é o solvente, um soluto, como um ácido ou gás clorídrico, porque na forma pura ele se apresenta na forma gasosa, que vai ser dissolvido na solução aquosa. Esse é um ácido forte. Há uma predominância dos íons H+ e Cl-. Esses íons H+ em grande quantidade vão acidificar o meio. E o pH da água, que era pura, pela presença do HCl, vai diminuir. Você terá uma concentração de íons H+ maior que a concentração dos íons OH-. Observe uma próxima situação. Se nessa mesma água pura, destilada, deionizada, são os nomes que você vai encontrar aí no dia a dia, você acrescentar uma solução de uma base forte, hidroxissódio, base do grupo 1A, forte, muito solúvel, grau de ionização alto, ou seja, há um desprendimento em grande quantidade de cátion sódio e principalmente do ânion hidroxila. Esse ânion hidroxila vai elevar o pH e você terá um meio alcalino, com valores de pH, como nós vimos nas tabelas anteriores, pode chegar próximo de 12, 11,5, 11,7, caracterizando um meio básico. Nessas etapas do tratamento da água, nós temos uma terceira, que é a filtração. Nessa filtração, nós vamos passar a água por elementos que são carvão, cascalho, areia, eliminando ainda algumas partículas sólidas que possam existir. Uma quarta etapa tem que ser entendida como desinfecção, onde vamos adicionar elementos como cloro, para eliminar agentes patogênicos, flúor, para melhorar a qualidade da dentição, principalmente da dentição de leite, exigida pela legislação brasileira. Então, teremos a água potável. O que é água potável? A água potável, muito bem, é o produto de todas essas fases do tratamento, onde existem critérios de potabilidade. E esses critérios de potabilidade ajustam pH, fazem a desinfecção, retiram os sólidos sedimentáveis, retiram as partículas através, você viu, da filtração, e temos finalmente o produto água potável. Que metais são objetos de reciclagem hoje? Quais os principais? Muito bem, os principais metais objeto de reciclagem nos dias de hoje são o ferro, o alumínio, o cobre, pode ser até a prata. Nós temos esses metais como os principais metais da reciclagem. Dentro dessa classificação, nós temos os metais que chamamos de ferrosos e não ferrosos. Essa classificação está baseada no conceito da química. Ferrosos, aqueles que têm facilidade em se oxidar, que têm potencial de oxidação muito baixo. Exemplo, ferro, níquel, zinco. Metais não ferrosos, que têm uma dificuldade maior em perder elétrons. Oxidação é a perda de elétrons. E quem são esses metais? Metais como o alumínio, como a prata, a platina, até o ouro, o cobre. Nessas circunstâncias, essa reciclagem divide em, você percebeu, né? Ferrosos, o ferro comanda essa linha, e os não ferrosos, são chamados metais nobres. Quais materiais são usados na reciclagem do ferro? Observe que esses metais não estão prontos para serem reciclados. Eles têm que ser limpos, eles estão contaminados. E muitas vezes essa contaminação atrapalha no processo da reciclagem. Então você necessita fazer uma limpeza. E essa limpeza é feita tirando os sólidos que estão agregados a ele. Uma separação magnética também é interessante. E o que é essa separação magnética?
Nessa separação magnética passa-se um ímã, retira-se a parte metálica e a parte não metálica. Você pode ter ali uma serragem, uma areia, um silicato, é separado da parte metálica pela ação magnética. E imediatamente você leva esse metal para a indústria siderúrgica e vai fazer a sua fusão. Essa fusão vai levar esses metais ao estado líquido. E a composição em diversas percentagens do ferro, do níquel, do alumínio, vai formar uma liga metálica. É importante também entender que nessas ligas metálicas você vai ter a condição que você deseja de acordo com a percentagem que você acrescenta. Procede-se, portanto, uma análise para definir a utilização da liga. Agora vejamos, quando você faz a reciclagem do metal e faz a sua fundição e formação da liga, você tem a matéria pronta. Quando você faz a extração desse metal, através do minério, in natura, recursos naturais, você faz a extração do solo. E, consequentemente, você tem que fazer o desmatamento, tem que tirar a cobertura vegetal, fazer o arraste desses minerais, que são os metais contidos nos minerais, através de jatos de água. Então, há um impacto ambiental muito grande. Então, veja o ganho que você tem em relação à reciclagem dos metais. Portanto, sem sombra de dúvida, a reciclagem dos metais, você tem o ganho nos recursos naturais, você tem o ganho na devastação, você não vai fazer a devastação. Você tem o ganho nos custos de energia, nos custos dos insumos, como a água. Tranquilamente, a reciclagem é o caminho. E nessa reciclagem, a reciclagem dos metais é fundamental. O que é a siderurgia? No processo desenvolvido através da siderurgia, você tem basicamente reações de redução. Apesar de que o primeiro que nós temos na tela, nós temos o carbono grafítico, com presença do oxigênio, oxidando para CO2. Na próxima equação, você tem o CO2, com presença do carbono grafítico, e formação de 2 mols de monóxido de carbono. Essas reações são as reações iniciais para que tenhamos a temperatura suficiente nos processos siderúrgicos. Vejamos a próxima tela. A hematita, F3O4, também pode ser conhecida como minério de ferro. Tem outras formas dela se apresentar, limonita, magnetita. Em presença do monóxido de carbono, vai sofrer um processo de redução, transformando em óxido de ferro com carga mais 2 para o ferro e liberando dióxido de carbono. Esse é um primeiro processo de redução num alto forno. Numa próxima reação, nós temos a redução através do carbono. Então, uma redução mais drástica, com formação do FO, que é o óxido de ferro 2, o óxido ferroso, e formação do monóxido de carbono. Veja que nos processos siderúrgicos, você tem um grande acúmulo, uma grande formação de gases que são eliminados para a atmosfera. Gases que vão ser gases do efeito estufa, ou vão agravar o efeito estufa. Numa próxima tela, temos o óxido de ferro sendo reduzido através do monóxido de carbono para ferro finalmente puro, purificado. Esse é o ferro que você vai trazer nos lingotes. E a formação do dióxido de carbono, que é o principal gás no efeito estufa. Com isso, fica claro que as atividades num forno de uma indústria siderúrgica são altamente impactantes, necessárias para formar o ferro reduzido ou ferro na forma pura, porém com grande eliminação de gases. O monóxido de carbono, como você viu na situação anterior, o dióxido de carbono, isso há um agravamento do efeito estufa. Quais são os materiais usados na reciclagem do alumínio?
Você observou no filme as vantagens da reciclagem do metal alumínio. Observe que você vai reciclar o alumínio a partir de latas de cerveja, refrigerante, perfis, que pode ser usado na indústria ou domesticamente, uma cantoneira. E essa reciclagem, perceba, vai dar um ganho muito grande para o meio ambiente. A reciclagem de uma lata de alumínio equivale à energia que você gasta com uma lâmpada de 100 watts utilizada durante 20 horas. Como se obtém o alumínio a partir do seu minério? O alumínio a partir do seu minério é obtido da bauxita, óxido de alumínio, Al2O3. E ele é colocado dentro de cubas eletrolíticas com revestimento de carbono. Observe as reações aqui na nossa equação inicial, com o oxigênio que sofre um processo de oxidação, onde perde elétrons transformando-se em oxigênio gasoso. Veja que ele era ânion, transformou-se em substância simples. Na reação catódica, você tem o alumínio, na forma de cátion, alumínio mais 3, que vai receber elétrons, é um processo de redução. Observe a estequiometria, 2 vezes 3, 6 elétrons, e vai se transformar em alumínio reduzido, alumínio catódico. Este é o alumínio formado e constituindo os lingotes. Nestas considerações, você está se perguntando, peraí, mas são reações que envolvem um gasto muito grande de energia. São processos eletrolíticos. Você ter uma ideia, para você produzir o alumínio na forma reduzida, você precisa em torno de 400 kWh por tonelada de alumínio produzido. Ao passo que se você reciclar o alumínio a partir de uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante, você tem um custo energético de apenas e tão somente 7 kWh por tonelada. Observou a grande diferença? E essa grande diferença já justifica e é necessária a reciclagem do metal alumínio. Essa equação que você está observando agora, ela também representa uma ação ambiental poluente. Lembre que o oxigênio é um dos produtos da equação anterior, que combinado com a grande quantidade de carbono que está no forno eletrolítico ou cubo eletrolítico, vai formar o CO2, gás carbônico, dióxido de carbono, que é um dos gases do efeito estufa. Então, observe que a reciclagem tem todas as vantagens em relação à obtenção do alumínio pelos processos de mineração. Ganho energético e ganho ambiental. Papéis, plásticos, polímeros em geral podem ser reciclados? Como? Os polímeros representam, em grande maioria, os plásticos, podem ser reciclados. E a formação dos polímeros se dá através da união de monômeros. Observe aqui na tela. Cada uma dessas estruturas, bolinha, tracinho, estrelinha, tracinho, constitui um monômero diferente. 2 monômeros constituem um dímero. A união de 3 monômeros constitui um trímero. E o encadeamento, que nós chamamos de polimerização, de todos esses monômeros, vai constituir um polímero. Esses polímeros podem ser divididos em polímeros naturais e artificiais. Polímeros naturais, um exemplo típico, a celulose. Polímero artificial, um exemplo típico, o PVC, policloreto de vinila. Observe na tela que essa polimerização pode se dar de uma forma longitudinal, de uma forma transversal, caracterizando polímeros que têm propriedades diferentes, quanto à resistência, quanto à inflamabilidade, quanto ao poder de dissolução ou não em solventes orgânicos, quanto à transparência. Observe a próxima tela, que nós temos o encadeamento na formação da celulose, que é um polímero natural. Ele é immiscível na água
e não é digerido pelo ser humano. Na próxima tela, temos um polímero artificial, que é o policloreto de vinila. Veja a presença do cloro encadeado de uma forma que forme características com N monômeros. Então, polimerização, N monômeros. Na próxima tela, temos uma visão espacial desse polímero, que é o nosso PVC. Utilizado aonde? Na condução, na distribuição da água no seu domicílio, num escritório, que é o PVC, como eu referi. Seguindo, temos a formação da celulose a partir da ação de um catalisador. Por que você tem que ter o catalisador? Para unir esses monômeros, normalmente nós precisamos de uma atividade intensa entre as moléculas. E o catalisador vai acelerar essa atividade, representando essa união por grupos com oxigênio entre dois hidrogênios. Este é o polímero com a indicação do N. Veja o N. N vezes a mesma coisa. Esse N representa o processo, então, de polimerização. Observe na próxima tela que nós temos novamente a estrutura de um polímero artificial, onde tem a fórmula estrutural, os 3 cloros que você já viu comigo, e uma estrutura sendo representada pela polimerização. A árvore é reciclável? Podemos sim reciclar a árvore. O simples plantio de uma mata nativa, o reflorestamento ou florestamento é uma reciclagem para a árvore. A árvore nos produz o papel. Esse papel é a celulose que faz parte da estrutura da árvore. Passa por processos químicos que envolvem uma grande quantidade de água na sua produção, tratamentos químicos à base de soda cáustica, ácido sulfúrico, e temos a produção do papel através de bobinas. Observe aqui na tela a reação de fotossíntese, que é uma reação muito interessante ambientalmente falando. Vejamos, você tem a absorção do CO2 na quantidade de 6 mols, a presença da água que vem através das veias e das condutores de água nos vegetais, a presença da clorofila, a presença da luz e os sais minerais. Aí nós temos a reação da, lembra? Fotossíntese. Nessa maravilhosa reação, nós temos a produção da glicose e do oxigênio. Então, na verdade, a árvore, que é a produtora do papel, é também um grande sumidouro de gás carbônico, porque ele absorve o gás carbônico e elimina para o meio ambiente o oxigênio, fazendo um processo de reciclagem desse ar atmosférico. Como o papel é reciclado? A reciclagem do papel parte a partir das aparas, ou seja, o que são aparas? É aquele papel que você deixa separado depois de desmontar uma caixa de papelão, ou papel branco depois de ter usado uma folha, ou mesmo papel colorido. Essas aparas devem ser recicladas tirando as resinas, que são as colas, os grampos, e essa reciclagem passa por um processo onde há prensa, formação de bobinas e está o papel pronto. Então, quais são as grandes vantagens desse processo? Você não tem grande consumo de água, desde o processo inicial que eu citei anteriormente. Você não tem, obrigatoriamente, grande consumo de energia, seja parte da matéria-prima papel, só vai fazer a segregação. Então, o ganho é muito grande. O ganho ambiental na reciclagem é realmente muito grande. Como o plástico é reciclado? Você tem a lembrança que o plástico é formado a partir da associação de monômeros, com o processo de polimerização. E essa polimerização pode originar vários tipos de plásticos. O PVC, o PET, o PE, o PP, que têm características diferentes quanto à sua densidade, quanto à sua resistência. Enfim, esse plástico reciclado vai passar por um processo, um ciclo produtivo, onde inclui a separação. Em seguida, a limpeza. Depois, fazemos a picotagem disso. Terceiro, passa por uma lavagem e uma extrusão. Nessa extrusão, você tem o processo térmico, a queima.
Então vamos ver aqui, vamos observar aqui na nossa tela o processo de polimerização e formação do polietileno. Veja, você tem o monômero, ação de catalisadores, pressão, temperatura, com formação do polietileno. Na nossa próxima tela, temos então os processos térmicos para a reciclagem do plástico. Ou seja, ação através da fusão. Lembra, a fusão é apenas a passagem do estado sólido para o estado líquido. Então, por aquecimento do polímero, você vai passar ele do estado sólido para o estado líquido, com apenas afastamento das moléculas que são os monômeros que formam o polímero. Uma segunda ação térmica, observe na tela, é a pirólise, que tem uma diferença fundamental em relação à fusão. Na pirólise, você tem um aquecimento com quantidade de energia bem maior, observe os dois triângulos, e uma decomposição, uma desestruturação do polímero, dando origem a um material com características diferentes. Esses dois processos, a fusão e a pirólise, fazem parte da reciclagem do plástico. Mais uma vez observamos então que a reciclagem apresenta grandes ganhos. Menor custo de energia no processo produtivo, geração de empregos e também nós temos um menor número de poluentes. Vamos observar agora como uma grande empresa faz a reciclagem de material. Uma das nossas grandes responsabilidades é o desenvolvimento da tecnologia e da infraestrutura para a reciclagem. Nós desenvolvemos aqui no Brasil a tecnologia do plasma para a recuperação do alumínio e do plástico. Hoje nós estamos dando partida a essa planta que vai consumir uma grande quantidade de material que antes ia para aterro, que ia para outros fins. Uma embalagem Tetra Pak que vá para debaixo da terra é como se pegasse uma nota de dinheiro e colocasse debaixo da terra. Eu acho que nós não estamos num país, em nenhum lugar do mundo, para jogar dinheiro fora. Quem não tiver uma proposta sustentável vai estar fora do business em muito pouco tempo. Em 10 anos não existe mais uma empresa que não se preocupar hoje com isso. Muito bem, como nós vimos na reportagem, nós temos um grande ganho com a reciclagem. E essa reciclagem numa grande empresa, onde fabrica a embalagem, mas tem a preocupação em reciclar este material. O ganho econômico, o ganho social e o ganho tecnológico, como ali foi representado. Muito bem, nessa aula nós tratamos de alguns conteúdos. Por exemplo, o pH, que trata da acidez e basicidade dos meios. Nós falamos de desenvolvimento sustentável, misturas, tipos e métodos de separação, química e ambiente. Falamos também de aspectos científicos, tecnológicos, socioeconômicos e ambientais, associados à obtenção ou produção de substâncias químicas. Trabalhamos hoje também poluição e tratamento de água, contaminação e proteção do ambiente. Conversamos sobre produto iônico da água, equilíbrio ácido-base e pH. Todos esses conteúdos relacionados com as habilidades. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou métodos de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 8. Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando os processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transportes e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química
para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Essa última habilidade, a habilidade 24, tratando de fórmulas, nomenclatura, nós vemos quando observamos as equações, as substâncias químicas e as suas fórmulas correspondentes. No segundo momento da nossa aula, nós trabalhamos com métodos de separação e reações químicas, principalmente com relação aos metais. Vimos mais uma vez desenvolvimento sustentável, misturas, tipos e métodos de separação, química e ambiente. Observamos também aspectos científicos, tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas. Indústria química, mineração e metalurgia, contaminação e proteção do meio ambiente, transformações químicas e a sua representação através das equações, reação de óxido-redução. Todos esses conteúdos relacionados às habilidades. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, considerando a qualidade da vida humana ou métodos de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 8. Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes, ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais ou econômicas, considerando interesses contraditórios. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Na habilidade 8, desenvolvemos os conteúdos relativos aos processos produtivos e de reciclagem dos materiais, observando sempre que há um grande ganho da reciclagem em relação aos processos produtivos normais. Na última etapa da nossa aula, identificamos a formação de um polímero, a identificação de um polímero natural artificial, os processos produtivos e as grandes vantagens observadas na reciclagem dos polímeros. Em relação aos polímeros, observamos desenvolvimento sustentável, misturas, tipos e métodos de separação, química e ambiente, aspectos científicos, tecnológicos, socioeconômicos e ambientais associados à obtenção ou produção de substâncias químicas, noções básicas sobre polímeros, contaminação e proteção do ambiente, transformações químicas e a sua representação. Nesses conteúdos, observamos as seguintes habilidades. Habilidade 4. Avaliar propostas de intervenção no meio ambiente, considerando a qualidade da vida humana, ou métodos de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade. Habilidade 8. Identificar etapas em processos de obtenção, transformação, utilização ou reciclagem de recursos naturais, energéticos ou matérias-primas, considerando processos biológicos, químicos ou físicos neles envolvidos. Habilidade 10. Analisar perturbações ambientais, identificando fontes, transporte e ou destino dos poluentes ou prevendo efeitos em sistemas naturais, produtivos ou sociais. Habilidade 12. Avaliar impactos em ambientes naturais decorrentes de atividades sociais e econômicas, considerando interesses contraditórios. Habilidade 17. Relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representações usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos,
tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Habilidade 24. Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, substâncias ou transformações químicas. Espero que com essa aula você tenha compreendido os aspectos sociais e econômicos da reciclagem. Veja que sempre há um ganho quando você desenvolve atividade de reciclagem. Um ganho de energia, um ganho no tratamento da sociedade, um ganho nos aterros, um ganho nos empregos. Esta é a mensagem que nós queremos passar para você hoje.